com o livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 1. Vamos começar o capítulo 19. Página 722, na Fiel. E nessa outra aqui, 1081. Então, o versículo primeiro diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Então, o provérbio aqui, dito por Salomão, diz que é melhor o pobre na sua integridade. O pobre, ser íntegro, ser honesto na integridade. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Vamos dizer assim também. Por quê? É melhor ser pobre e ser íntegro do que ser um rico ser tolo. Muitos vivem na tolice. Por que o rico vive na tolice? Porque muitos, tem alguns que não. Porque aqueles que não creem em Deus, que não têm a Jesus como Salvador da sua alma, como Senhor, então ele é íntegro, ele é pobre de espírito. Então, ele é pobre de espírito, mas um espírito humilde. Então ele não vive na tolice. Então a intenção também deste provérbio é que a pobreza com integridade é melhor que a riqueza com desonestidade. Se a pessoa for rica, então ela não é melhor, ela é pior do que o pobre na situação financeira, mas ele é íntegro, ele vive na integridade, ele é pobre, mas ele é digno, ele tem dignidade, ele vive com dignidade, respeita, tem um respeito pelos outros. O ser pobre não é defeito ser pobre. O que é defeito é ser orgulhoso, ser arrogante. Então ele disse que melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o tolo de lábios perversos, vive na perversidade, lábios perversos, lábio que ofende, lábio que maltrata, que tem os lábios que só menciona coisas más, que não dá prazer de ouvir. Tem pessoa que você não tem prazer de parar um pouco com ela, porque ela de tão perverso que é de lábios, tolices. Pessoa tolice que não fala nada que aproveita. Às vezes é pobre e não fala nada que se aproveita. São tolices. E no versículo 2 ele fala: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. A alma ficar sem conhecimento, sem entendimento, não é bom. A alma nossa precisa de alimento espiritual. A nossa alma, ela não precisa de alimento carnal, de alimento material. A alma nossa precisa de conhecimento.
A alma do cristão necessita cada vez mais de aprender, viver para Deus, aprender as coisas de Deus. E fala, e o que se apressa, que corre com os seus pés, ele peca. Se a alma estiver sem entendimento da Bíblia, não se pode chegar ao bem algum. A alma, ela pode estar salva. Às vezes ela precisa de mais entendimento para poder agradar a Deus. Por isso que nós temos as escrituras em nossas mãos, a Bíblia, para nós aprender como que nós andamos, onde que nós ponhamos os pés, como que nós vivemos neste mundo. O mundo que Deus criou. E o homem destruiu, está destruindo. Então aí no versículo 3, ele fala, a estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. A insensatez do homem perverte seu caminho. O homem insensato, o homem sem juízo, ele perverte seu caminho. Ele destrói o seu caminho. E logo o seu coração, ele fala, depois que ele perverte o caminho, e logo o seu coração se zangará contra o Senhor. Depois fica magoado com o Senhor, porque ele errou o caminho, ele errou o alvo. O homem, a estultícia do homem, o homem é tão insensato, sem juízo, que ele perverte o caminho, do caminho bom para o caminho mau, e depois culpa a Deus. É o homem que erra o caminho, e é ele que cava o mal. Nós estudamos na casa da irmã nesses dias, acho que foi segunda-feira, porque lá em Gálatas, que Paulo diz, tudo que você semear, você colhe. Se você semeia bem, você vai colher o bem. E ele fala lá também, ensina, nós devemos, enquanto nós temos tempos, estamos vivos, estamos neste mundo que Deus está dando tempo para nós devemos fazer o bem. Então aqui ele fala, aí o seu coração se irará contra o Senhor, porque ele procurou, ele que levou o alvo. Olha o versículo 4. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Então as riquezas conquista, ela granjeia, ela consegue muitos amigos. Quem é rico? Por causa da riqueza. A riqueza do homem, do ser humano, ela granjeia, ela conquista. Com o poder da riqueza, com o esforço da riqueza, ele ganha muitos amigos. Mas ao pobre, o seu próprio amigo deixa. Até o seu próprio amigo deixa o pobre. O dinheiro, falando da riqueza, que o dinheiro ele atrai muitos amigos. Porque enquanto ele tem dinheiro, ele tem amigos. Amigo, entre aspas. Porque o amigo está interessado no dinheiro dele. No dinheiro. Mas a maioria são por conveniência, não é amigos. O pobre, por não ter dinheiro, tem poucos amigos. Mas só que esses poucos amigos, amigos verdadeiros.
e amigos verdadeiros. Provérbios, presta bem atenção, os irmãos, nós prestamos, que cada versículo parece ter uma lição diferente do outro. Olha o ensinamento, olha lá os 5. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. A falsa testemunha. Que testemunha falsa, quer dizer que a testemunha ela é falsa, ela não ficará impune. A testemunha falsa não ficará sem castigo. E o que fala mentiras não escapará. Então Deus, como que Deus, ele é da verdade, da justiça, ele odeia a língua mentirosa. Mentirosa, que vive na prática da mentira, que é classificada. Pedro mentiu, não é classificado ele como mentiroso, ele não vivia mentindo. E você mente ali uma vez, por medo, caiu numa mentira, não é classificado como mentiroso. O cristão não é mentiroso, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus, porque vive na mentira. Então Deus odeia a língua mentirosa e a testemunha falsa, que é tudo a mesma coisa. E ao se tomar isto em conta, o julgamento de Deus virá sobre ele. Mais cedo ou mais tarde virá. E na 1, também, no capítulo 1, versículo 3, que nós estudamos lá aquele dia, que Deus, ele é longânimo. Ele não tem o culpado por inocente, ele é longânimo. Mas um dia ele julga. Porque o mundo, ele vai vivendo, o povo vai vivendo. Deus está dando tempo, mais dias. Ele não arrepende. O dia que ele partir, este mundo acabou. O julgamento aí está julgado. Aí não tem mais volta. E até nesta vida, ele dá tempo para a pessoa arrepender, até o cristão. Se o cristão estiver desagradando a Deus, espontâneo, sabendo que está desagradando a Deus, um dia ele vai ver. Deus pesa a mão de Deus é pesada. O versículo 6, ele disse: muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Olha, muitos se deixam, fica acomodado com favores. Ele recebe o favor e fica acomodado. Dele não sai nada, só que ganha presente. Muitos se acomodam com os favores do príncipe. Mas cada um é amigo do homem que dá presente, que dá favor. O coração do homem, ele é basicamente hipócrita. Falando do homem natural, o homem sem Cristo. E se direciona a se acomodar pelos favores. Começa a fazer muito favor para alguém, ele acomoda. O homem é acostumado. Vou abrir um parênteses. No passado, teve um rapaz, não vou falar o nome, o irmão Félix estava ajudando muito ele. Ele era de falar, dizia era doente, acho que era mesmo. E o irmão Félix ajudando. Sabe o que o irmão Félix fez?
Ele ia muito em Bauru, ficava lá em Bauru, algum ajudava. Então vai dando, fazendo favor e vai acomodando. O irmão Félix foi perguntar por um engraxate lá em Bauru, se os irmãos não sabem disso, eu sei, porque eu estava até junto. Se dava dinheiro, se tinha muito serviço, tem. Ia na rodoviária, ia assim, foi. O que o irmão Félix fez? Ele comprou todo o equipamento, o rapaz. Tudo. Agora você trabalha, serviço tem, é fácil. Não resolveu nada. Não resolveu nada. Então, tem um ditado popular também que fala que você dá o anzol e a isca. Agora você vai dar o peixe, não, ele tem que ir pescar. Então a pessoa, se começar a ajudar muito, ele fica, como diz aqui esse provérbio, ele começa a acomodar. Aí ele não quer mais trabalhar, não quer mais correr atrás, porque ele te vem. É a mesma coisa, começar a dar cesta base, ele está ganhando. Então é isso. Então no versículo 7 também, todos os irmãos do pobre o odeiam. Olha, todos os irmãos do pobre o odeiam. Quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem para nada. Todo irmão do pobre o aborrecem, quer dizer, o rejeitam, o odeiam. Quanto mais os seus amigos. Se o irmão, dizendo, se os irmãos faz assim, quanto mais um amigo, quanto mais os amigos se afastarão dele, procurará a eles com palavras que não servirão para nada. Enquanto o homem está no poder, todos são seus amigos. Quando ele não está no poder, quando ele não tem poder, ele não está alto, ou ele esteja comandando alguma coisa, quando ele está para baixo, ele perde todos os amigos. Mas quando ele está fora do posto que ele está, no lugar, e não mais tem suas fortunas, quando ele perdeu as fortunas, o seu ganho, e chega a ficar pobre, daqueles que anteriormente eram amigos, não são mais. Nós já vimos muito aqui, na nossa cidade, nesse município, né? Muitos antigos, que quando estava bem, tem amigos. Só que com a classe pobre é difícil, não acontece isso. Nós somos pobres mesmo, então vamos tocando, são amigos. E quando ele tem está no poder, ele governa algo, ele é um príncipe, ele é um encarregado, ou ele seja lá o que for. E depois, quando ele sai fora, cai por terra. Ele perde os amigos. Versículo 8. O que adquire entendimento, ama a sua alma. O que cultiva a inteligência, achará o bem. O que ama o entendimento, olha, irmãos, o que adquire o entendimento, o que procura entendimento, aprender a falar mais, aprender a falar bem, aprender as coisas espirituais, aprender a ensinar as coisas das Escrituras, entendimento. A alma sua adquire entendimento. A alma dele que adquire entendimento, para a alma. O que possui entendimento com sabedoria. A sua alma. O que guarda a inteligência achará o bem. A sabedoria é um entendimento
deste provérbio significa entendimento celestial, entendimento da que vem dos céus, o entendimento sobrenatural, o entendimento que não é material. O material é fácil. Se você sabe bem, muito bem. Se não sabe, você vive. Agora, o entendimento espiritual é um tesouro escondido, que está escondido, que ninguém achou. Quando ele acha, ele fica rico e espiritual. Ele ganha quando ele descobre, ele aprende algo novo da vida espiritual, para ele saber viver, para ele valorizar mais as coisas espirituais. É gostoso, é um gozo eterno a sabedoria espiritual, o qual só vem da Bíblia e do Espírito, pelo Espírito Santo. Na Bíblia e pelo Espírito Santo que nos ensina. Então o versículo 9 fala da testemunha. A falsa testemunha não ficará impune. E o que profere mentiras perecerá. Olha bem, a falsa testemunha, que testemunha falsa, fala mentira. A falsa testemunha de Cristo, vamos começar por aí. A falsa testemunha não ficará impune. Aquele que prega o Evangelho, aquele que é falsa testemunha, não é uma testemunha verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não ficará impune. Ela vai ser punida um dia. Tem que ser testemunhas verdadeiras. Tem que ser testemunhas de Cristo, testemunha que seja filho de Deus. Testemunhas falsas tem bastante. E o que prefere mentiras perecerá. Então a testemunha falsa não ficará sem castigo. E o que fala mentira perecerá. Aquele que fala continuamente, irmãos, o castigo anunciado aqui por Salomão, ele enfatiza a justa ira de Deus contra a falsidade. Tudo que é falso, a ira de Deus está sobre essa falsidade. Agora, e o seu amor, o amor de Deus pela humanidade, especialmente para com os oprimidos. O amor de Deus, ele é muito grande. Deus teve compaixão dos oprimidos, dos sofridos, dos seus servos. Versículo 10, provérbio 19. Ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. A primeira parte desse provérbio se refere a um nécio que desfruta do luxo, prestígio e honra. Tudo isso não traz deleites espirituais. Nécio, aquele que desfruta só disso, só procura desfrutar de coisas luxuosas, de prestígio, quer ser prestigiado, quer ser honrado. E isso não traz prazer. Traz prazer, mas esse prazer é temporário. O prazer é curto. Agora, a segunda parte se refere a um servo que, de algum modo, ele se encontra em uma posição de autoridade. Geralmente, quando isso acontece, dificilmente daria certo essa inversão, se ele inverter. Se ele inverter a situação, dificilmente dá certo. Então, o que ele deve? Gozar do prestígio, prestigiar nosso Senhor. Desfrutar
do que nós recebemos do Senhor. Se nós temos um pouco de luxo, vamos dizer assim, que seja isso para a glória de Deus. Se nós somos bem asseados, se nós temos conforto, alguma coisa a mais, damos glória a Deus. Nunca que deixa isso subir na cabeça. Que aí começa a gozar desses deleites temporários. Nós devemos deleitar no Senhor. É isso que nós devemos. 11. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima das transgressões. Olha bem. Um espírito, para acontecer isso, para passar por cima das transgressões que vem que nos afronta, ou em vez de você transgredir alguém, então aquele que passa por cima da ofensa é um espírito perdoador, que ele perdoa. Então aponta o verdadeiro, o julgamento, ele deixa para Deus. Então ele aponta aqui como um perdoador, como um verdadeiro homem de Deus. Então o verdadeiro cristão, homem de Deus, ele passa por cima das ofensas. Então nós devemos aprender com Salomão. Nós devemos estar com o espírito bem pronto, com a alma bem preparada, com bastante conhecimento. Porque você passa por cima. Quer dizer que você não viu passar por cima das ofensas. Voltando, falando do capítulo 15. A palavra branda desvia o furor. Quando uma pessoa vem furiosa. Quando você vai de encontro também com a palavra, a resposta dura, o que acontece? Dá choque, dá uma briga. Pode sair mortes, sai contendas. Agora a palavra branda desvia, o furor. Acalma. Como coisa que jogar água no fogo. Então isso que ele disse aqui no versículo 11. Agora o versículo 12. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. Como o bramido do leão novo é a ira do rei, ele diz. E o seu favor é como o orvalho sobre a erva. O orvalho sobre a erva, o que é? É refresco, é bom o orvalho. A oposição ao governo legítimo segura o justo sofrimento. Mas a obediência segura a prosperidade e o crescimento. Se nós for viver em oposição contra o Senhor Deus, o nosso rei, o nosso governo legítimo, que é o nosso Senhor Deus, ele é um governador legítimo, assegura o justo sofrimento. Mas a obediência segura a prosperidade e o crescimento. Mas se nós for contra ele, ele é justo para nos castigar, para nos punir. Agora, nós temos que procurar prosperidade no crescimento espiritual. Versículo 13. O filho insensato é uma palavra dura. No modo popular. O filho insensato é uma desgraça. Desgraça quer dizer uma pessoa que não tem graça. Desgraça.
ou que não é feliz, infeliz, desgraça. Ele não tem graça. O filho insensato é uma desgraça para o pai. O pai não vê graça naquele filho, não vê coisa boa naquele filho. Ele é infeliz. O filho insensato, o filho que não tem juízo. E um gotejar contínuo as contendas da mulher. Olha bem. Dor, aqui nessa outra versão, dor é para o seu pai, o filho insensato. Dor. Lá fala desgraça, aqui fala dor. Dor é para o seu pai, dói o coração do pai, é doído o filho insensato. E como uma goteira contínua as contendas da mulher. Olha bem, um exemplo, é uma tortura da água de uma telha quebrada. Uma gota de água caindo sobre a cabeça da pessoa não lhe causa muito transtorno, mas se a mesma for contínua, se transformará em loucura. Se cai só uma gota de água na cabeça, uma telha é pronto. Mas se ficar aquilo lá assim, ele fez a comparação com uma mulher. Olha bem aqui, como uma mulher. É como uma goteira. E como uma goteira contínua, as contendas da mulher. A mulher fica contendendo com o marido. Fica contendendo. Contenda. É a mesma coisa você dormir à noite, aquela goteira. Vai transformar em uma loucura. Você fica. Não é coisa ficar falando. E tá? Então, voltando ao versículo 1 para exterminar. Melhor ao pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. O pobre andar na sua integridade, na justiça, respeitando o direito dos outros, respeitar o direito de cada um. Agora, do que o perverso de lábios perversos, como eu falei aquela hora. Então, paramos no versículo 14. Amém?